Você disse: "Vocês pediram tanto por esse tipo de história que eu finalmente consegui reunir o caso mais aterrorizante que já ouvi de um segurança noturno que viu algo nas câmeras de vigilância que jamais deveria ter visto. Estou falando de um profissional experiente, alguém que trabalha sozinho de madrugada monitorando prédios vazios e que de repente se deparou com imagens que desafiam qualquer lógica. Essa história acontece em São Paulo em fevereiro de 2020, com um segurança chamado Marcelo, que trabalhava num prédio comercial de 23 andares no centro da cidade. Marcelo tinha 8 anos de experiência no turno da noite e conhecia cada canto daquele prédio, cada sala, cada corredor, cada ponto cego das câmeras. Era uma quarta-feira, 2h15 da madrugada, e Marcelo estava na sala de monitoramento assistindo os 12 monitores que mostravam diferentes ângulos do prédio como sempre fazia. O prédio estava completamente vazio. Todos os funcionários tinham ido embora às 6 da tarde. E Marcelo tinha feito a ronda de segurança às 10 da noite, confirmando que todas as portas estavam trancadas e não havia ninguém além dele ali dentro. Marcelo estava tomando seu terceiro café da noite, olhando distraidamente para os monitores quando algo chamou sua atenção na câmera do 12º andar. Uma figura tinha passado rapidamente pelo corredor. Marcelo piscou algumas vezes, achando que seus olhos estavam pregando peça nele por causa do cansaço acumulado. Ele se inclinou para frente, aproximando o rosto da tela, tentando enxergar melhor. Seu coração começou a bater mais rápido, enquanto ele rebobinava a gravação alguns segundos para trás. E lá estava, cristalino, impossível de negar. Uma mulher de cabelos longos escuros, que desciam até a cintura usando o que parecia ser um vestido branco sujo, caminhando lentamente pelo corredor do 12º andar. O que mais perturbou Marcelo naquele momento não foi apenas a presença dela, mas a forma como ela se movia. Era um movimento flutuante, quase como se seus pés não tocassem completamente o chão. Ela não tinha entrado por nenhuma porta visível, simplesmente apareceu no meio do corredor como se tivesse materializado do nada. Marcelo rebobinou mais uma vez, querendo ter absoluta certeza, e confirmou que ela não tinha vindo de lugar nenhum. Num frame, o corredor estava vazio no próximo. Ela já estava ali no centro do enquadramento. Marcelo sentiu um frio subindo pela espinha, mas tentou se manter racional. Afinal, eram 8 anos fazendo aquilo e nunca tinha acontecido nada paranormal. Talvez fosse uma moradora de rua que conseguiu entrar de alguma forma, ou talvez alguma funcionária que tinha ficado presa no prédio depois do expediente e estava desorientada. Ele pegou o rádio, colocou no cinto, pegou a lanterna grande que ficava sempre carregada na mesa e se preparou mentalmente para subir até o 12º andar. Antes de sair, deu mais uma olhada nos monitores e a mulher não aparecia em nenhuma outra câmera. Era como se tivesse desaparecido tão misteriosamente quanto surgiu. O elevador demorou uma eternidade para chegar ao térreo, e quando Marcelo entrou, sentiu o ambiente claustrofóbico e pesado. As luzes fluorescentes piscavam levemente, fazendo aquele zumbido irritante que ele normalmente nem notava, mas naquele momento parecia amplificado. A cada andar que subia, Marcelo sentia o coração acelerar mais e mais. 10º, andar 11º, 12º. A campainha tocou e as portas se abriram, revelando o corredor mergulhado em penumbra, apenas com as luzes de emergência acesas, criando sombras longas e distorcidas. Marcelo acendeu a lanterna e o feixe de luz cortou a escuridão, iluminando o corredor completamente vazio. Não havia absolutamente nenhum sinal de que alguém estivesse ali. Ele caminhou devagar, o som dos próprios passos, ecoando de forma perturbadora contra as paredes. Cada porta que passava, verificava a maçaneta, todas trancadas. Ele conhecia aquelas portas, sabia exatamente quanta resistência cada uma oferecia e nenhuma tinha sido forçada ou aberta. Chegou até o ponto exato onde tinha visto a mulher na câmera e parou iluminando. Ao redor, nada, apenas o silêncio pesado e opressivo de um prédio comercial vazio no meio da madrugada. Foi quando Marcelo notou algo estranho no ar.
Havia um cheiro que ele não conseguia identificar, algo entre mofo úmido e flores murchas. Um cheiro de abandono de algo muito antigo que não deveria estar ali num prédio relativamente novo. Ele franziu o nariz e continuou a inspeção, verificando cada centímetro daquele andar. Sala por sala, corredor por corredor. Levou quase 20 minutos para ter certeza absoluta de que não havia ninguém ali. Ninguém poderia ter entrado ou saído daquelas salas sem a chave mestra que só ele possuía pendurada no cinto. Marcelo voltou para o elevador com as mãos tremendo levemente, tentando racionalizar o que tinha visto. Enquanto descia, começou a formular explicações lógicas na cabeça. Talvez fosse um defeito na câmera, uma interferência no sistema, uma sombra criada por alguma luz externa que entrou pela janela. Sim, tinha que ser isso. Chegando na sala de monitoramento, ele se sentou na cadeira giratória e imediatamente foi até o sistema de gravação. Rebobinou novamente até o momento exato, querendo analisar com mais calma, agora que tinha verificado pessoalmente, e foi quando percebeu o detalhe que fez seu sangue literalmente gelar nas veias. A mulher não projetava sombra nenhuma. Mesmo com a iluminação do corredor que criava sombras nítidas e bem definidas de cada objeto, cada extintor, cada placa de saída de emergência, a figura feminina não tinha sombra alguma. Era como se ela não fosse, sólida como se fosse apenas uma projeção ou algo que não estava realmente ali no sentido físico. Marcelo ampliou a imagem o máximo que o sistema permitia e viu algo ainda mais perturbador. Quando ela passou em frente à câmera por uma fração de segundo, ela olhou diretamente para a lente, e os olhos dela eram completamente vazios. Não eram brancos nem pretos, eram literalmente vazios, como se você pudesse ver através deles. Como se houvesse um buraco onde os olhos deveriam estar levando para um vazio infinito. Marcelo sentiu náusea subindo pela garganta, mas continuou observando hipnotizado por aquela imagem impossível. E então aconteceu algo que transformou aquela noite no pior pesadelo da vida dele. A câmera do 12º andar que mostrava o corredor vazio, subitamente mostrou a mesma mulher, mas agora ela estava parada completamente imóvel, bem no centro do corredor, olhando diretamente para a câmera. Marcelo verificou o horário na tela. Era tempo real, não era gravação antiga. Era exatamente 3h42 da manhã naquele momento, e a mulher estava lá parada agora. Mas isso era impossível. Marcelo tinha acabado de verificar aquele andar pessoalmente há menos de 15 minutos. Marcelo ficou paralisado na cadeira, incapaz de desviar os olhos da tela, enquanto observava a figura feminina completamente estática. E então ela começou a andar, não em direção a nenhuma porta, mas diretamente em direção à câmera. Cada passo distorcia a imagem ao redor, como se a realidade estivesse se curvando. Quando chegou perto, parou e sorriu. Um sorriso que era completamente errado. A boca se abriu muito mais do que deveria, revelando apenas escuridão profunda. E então, ela começou a se aproximar cada vez mais da câmera, até que seu rosto ocupasse toda a tela. Marcelo queria correr, mas estava congelado de terror, observando enquanto aqueles olhos vazios pareciam olhar não para a câmera, mas através dela, diretamente para ele. De repente, todas as 12 telas piscaram simultaneamente. Ficaram completamente pretas por 3 segundos, e quando voltaram, a mulher tinha desaparecido. Mas Marcelo sabia que algo tinha mudado. Podia sentir no ar aquela certeza primitiva de que ele não estava mais sozinho. Foi quando ouviu, o som veio dos alto-falantes do sistema. Era uma voz feminina distorcida sussurrando algo repetidamente. Marcelo forçou a audição e, quando compreendeu, sentiu o sangue gelar. A voz estava sussurrando o nome completo dele, Marcelo Henrique dos Santos. Repetidamente num loop infinito. Marcelo não pensou 2 vezes. Pegou suas coisas e correu em direção à saída. O corredor parecia infinito. As luzes piscavam e ele podia ouvir aquele sussurro vindo das paredes. Chegou à escada e começou a subir. Mas quando alcançou a porta do térreo, ela estava trancada.
Impossível. As portas de emergência nunca trancavam por dentro. Ele empurrou com força, bateu, chutou e então sentiu aquela presença atrás dele. Lentamente se virou e lá estava ela, a menos de 5 degraus de distância, com aquele sorriso horrendo. Marcelo fechou os olhos esperando o pior. Mas quando abriu, ela não estava mais lá. A porta agora abria facilmente e ele saiu correndo. 2 dias depois, Marcelo voltou apenas para entregar a carta de demissão. Perguntou casualmente se alguém já tinha relatado algo estranho no 12º andar. O supervisor contou que 8 anos antes, uma funcionária chamada Laura tinha se suicidado pulando da janela. Ela tinha cabelos longos escuros e usava um vestido branco no dia que morreu. Marcelo nunca mais trabalhou à noite e até hoje não consegue olhar para câmeras de segurança sem sentir aquele frio. Se você já passou por algo parecido, deixa nos comentários e não esquece de deixar seu like e se inscrever no canal. Até a próxima história que vai prender você do começo até o fim.